Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quanto custa, quanto você pagaria para simplesmente exterminar, veja bem, quanto você pagaria para simplesmente exterminar o problema relacionado à compreensão das regras de adição e multiplicação nos números inteiros, visto que essas regras elas se estendem para os números reais. Quanto vale acabar com esse problema? Essa é a pergunta. Entendeu? Então, alguns de vocês vão pensar: ah, é bonito, é legal, é ah, é fácil. Mas se é fácil, por que você não pensou nisso? Tá certo? Então, uma das coisas importantes que nós temos, que precisamos aprender, e isso é um problema nosso, do brasileiro em particular, é a valorização do trabalho dos outros. A pergunta é: quanto que você pagaria para simplesmente apresentar toda a matemática do primeiro ao quinto ano e o menino entender isso tudo? Quanto você pagaria? Quanto você pagaria para você apresentar toda a matemática do sexto ao nono e o garoto entender tudo? Quanto você pagaria? Tá certo? E eu explico por que essa minha pergunta. Porque o projeto que eu trabalho, que é o Aproximar, ele acaba literalmente, veja bem, ele acaba literalmente com o problema de ensino de matemática do primeiro ao quinto ano. Acaba, simplesmente é impossível o professor utilizar o meu material do projeto Aproximar com as suas 600 videoaulas, tá certo? Mais as suas 600 videoaulas, e ele não conseguir alfabetizar essa criança de forma verdadeira. É impossível. Então a pergunta é: quanto você paga? Quanto você vai pagar por isso? Tá certo? Essa é a pergunta. Por que que você não se apropria do conhecimento do projeto Aproximar e trabalha? Ganha dinheiro com isso? Ajuda as pessoas? Por que não? Do mesmo jeito que eu estou construindo de forma metodológica o lance da adição e da multiplicação, tá certo? E futuramente divisão, né, nos números racionais, eu faço com o projeto Aproximar. Então, veja bem, eu não utilizei nada até agora do outro mundo, negativo. Um papel velho, uma caneta, entendeu? Ideias. O importante de tudo isso são as ideias. São as ideias. Ou seja, então, não me diga que isso é bonito. Não. Isso é o bicho da goiaba. Isso é maravilhoso. Entendeu? Porque eu dou condições do garoto não ter mais dúvidas. Acaba com o problema. Se você ensinar o seu menino da forma como eu estou dizendo aqui, esse garoto não terá mais problema com as regras de sinais. E a pergunta é: quanto custa isso? Quanto custa isso? Tá certo? Então, voltando, eu vou dizer a você, nós já temos duas situações, eu vou axiomatizar. Tá certo? Então, eu vou chamar isso de axioma. Axioma. Tá certo? Então, eu vou chamar isso de axioma 1. Qual é o axioma 1? Que quando você pega um número e você adiciona um valor positivo, o meu deslocamento ele vai ser feito para a minha direita. E vai ser feito para a direita. Tá certo? Então tu pega esse número é um número qualquer do conjunto Z. Então toda vez que você pega um número qualquer do conjunto Z e adiciona um valor positivo, o deslocamento é feito para a direita. Sempre. Isso eu vou pegar como axioma.
E o segundo? Quando eu pego o número, tá certo? E adiciono um valor que supostamente é negativo, o meu deslocamento, ele vai acontecer para quem? Para a esquerda. Para a esquerda. Por exemplo, então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, digamos, 10 menos 8. Eu não tenho 10 menos 8. Eu tenho 10 adicionado a menos 8. É isso que eu tenho. Então, eu estou colocando aqui uma nova nomenclatura. Então, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Tá certo? Por exemplo, eu tenho menos 3 menos 4. Eu não tenho menos 3 menos 4. Eu tenho menos 3 adicionado a menos quem? 4. Tá certo? Então, com isso, eu tenho uma nomenclatura. E com essa nomenclatura, tá certo? Com essa nomenclatura, eu vou criar as regras de adição, né, de sinais, né, para a adição. Então, primeiro, vamos calcular a regra de sinais para a adição. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe que até o momento eu não precisei trabalhar a distância, mas isso vai acontecer. Tá ok? Então, primeiro, o que é que você tem? Qual é a primeira coisa que pode acontecer? Você ter dois valores positivos. Você ter dois valores positivos. Se você tem dois valores positivos nos inteiros, é como se eu tivesse dos naturais. Então, eu tenho 6 e vou somar 3. Ó. 1, 2, 3. Ou seja, 6 mais 3 é quanto? 9. 6 mais 3 é 9. Então, observe. Eu vou fazer só um, mas você vai fazer diversas contas. Toda vez que você adiciona dois valores positivos, o resultado é um valor quem? Positivo. Então, com isso, você começa a construir a regra de sinais. Toda vez que você soma dois valores positivos, o resultado é um número quem? Positivo. Tudo bem? Então, essa é a primeira regra dentro da regra da adição. Agora, eu vou gerar a segunda. O que é a segunda? Eu tenho, digamos, menos 2 somado a menos 6. Então, eu tenho menos 2, está aqui, ó, menos 2, e vou somar ele quanto? 6. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado deu quanto? Menos 8. Por que eu vou somar? Por que eu vou somar para a minha esquerda? Eu axiomatizei, tá vendo? Toda vez que eu pego um número e adiciono um valor negativo, o meu deslocamento ele é feito para a minha esquerda. Então eu tenho. Agora observe bem que eu estou usando aqui a preservação da distância. Qual é o módulo de menos 6? É 6. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6. Então, agora imagina você fazendo essas contas 30 mil vezes. O que é que se conclui? Do mesmo jeito que se concluiu aqui que 2 positivos na adição é positivo, se conclui também aqui que 2 negativos na adição ainda é um valor quem? Negativo. Então você observa que 2/3 da regra de adição já está concluído. Primeiro, soma de positivos é positivo. Soma de negativo ainda é um número quem? Negativo. Então, observe bem, sem obrigar a decorar nada, ele está enxergando a movimentação na reta numerada. Você faz isso, eu digo a você, né? Eu estou com limitação aqui de espaço, mas você pode fazer isso tranquilamente, ó. Menos 4 somado a menos 5. Veja bem, menos 4 somado a quanto? A menos 5. Qual é a distância de menos 5 até 0? Você diz 5. É por isso que tem que estudar o lance da distância do módulo. Então eu vou contar 5 unidades. Ó. Eu estou em menos 4, conto. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta está bem aqui. Ó. Resultado é quanto? Menos 9. É impossível
esse garoto não entender isso. É impossível. É impossível. Então, por quê? Primeiro, essa parte aqui é dos naturais. Isso aqui já está careca de saber. Agora, tu tem uma nova construção. Né? É que nós chamamos de... Ele está induzindo, porque os naturais estão aqui dentro, você cria nomenclatura e você vai induzindo. Então, aqui sai... aqui tem um terço da regra, aqui sai um outro terço da regra. Então, você tem 2 terços da regra. Só falta agora 1 terço, que é sinais contrários, tá certo? Sinais contrários. Então, repetindo, sinais positivos na adição, resultado é positivo. Na adição, quando você soma valores negativos, o resultado é o quê? Negativo. Senhores, não existe mais com mais, mais com menos. Não existe. Você está somando. Então você diz, menos 2 somado, adicionado, aí é com você. Mas não pode ser nem com mais, nem com menos. Menos 2 somado a menos 6. Resultado é quanto? Menos 8. Observe. Menos 2 em módulo é 2. Menos 6 em módulo é 6. 2 mais 6 é 8. É 8. Tá certo? Sinais iguais na adição soma-se em módulo e repete o sinal. Você não chegou e falou para ele isso. Não. Você construiu com ele. Agora, vamos ao passo mais interessante, é quando aparecem sinais contrários. Tudo bem? E não esqueça, aula dada é aula estudada.